Olá, pessoal do primeiro ano do Colégio Novo Milênio. Gente, nós vamos entrar agora na unidade 4, tá? Do caderno 2 de vocês. E a gente vai falar um pouquinho sobre os recursos minerais no mundo e no Brasil. Gente, antes da gente começar a leitura, ó, toda vez que a gente fala em recursos minerais, a gente tá falando realmente naqueles minerais, né? Que são encontrados na natureza, que geralmente a gente divide de forma geral em minerais metálicos e não metálicos, tá? Então, todo mundo, né, é, tem acesso, digamos assim, a minerais da forma bruta ou então da forma realmente transformada, tá certo? Então, os minérios, eles estão na nossa vida cotidiana mesmo, o tempo todo, tá? Então, eles são encontrados na natureza e são fundamentais para o desenvolvimento da sociedade. Então, a gente precisa realmente dos minerais para poder transformar em materiais que a gente usa, né, o tempo todo. Então, esses recursos, eles são agrupados geralmente de forma genérica, de forma generalizada mesmo, em minerais não metálicos, que no caso são como a areia, o cimento, o granito, o mármore, o basalto, né, que são minerais não metálicos. E os minerais metálicos, né, que geralmente a gente conhece e são utilizados muito pela indústria, como o ferro, o cobre, o manganês. E a gente ainda tem também os minerais fósseis, tá? Os minerais fósseis, que no caso aí são originários, né, de restos de animais e vegetais, que são o petróleo, o carvão mineral e o gás natural, que também são importantes fontes de energia, certo? Então, os recursos minerais, a gente está usando eles o tempo todo. Aí a gente vai falar um pouquinho os recursos minerais que a gente encontra no mundo e principalmente no nosso país, no Brasil, certo? Então, vamos começar a leitura aí, ó. Página 539, tá? Acompanhe a leitura. Diz assim, ó, os recursos minerais têm importância significativa para a sociedade, haja vista que as fases de evolução da humanidade são divididas em razão dos tipos de minerais utilizados em cada período, idades da pedra, do bronze, do ferro e etc. Nenhuma civilização pode prescindir do uso dos recursos minerais, principalmente quando se pensa em qualidade de vida, uma vez que as necessidades básicas do ser humano, alimentação, moradia e vestuário, são atendidas essencialmente por esses recursos. O minério, seja em forma de mineral ou rocha, é um valioso recurso de exploração econômica. A constituição básica de muitos bens que consumimos e usufruímos em nosso dia a dia é de minérios. Rodovias, ferrovias, hidrelétricas, termoelétricas, computadores, televisores, fogões, geladeiras, combustíveis, alimentos, corretivos de solo, fertilizantes, defensivos agrícolas, lápis, papel, borracha, giz, louças, talheres, panelas, martelos, serras, tornos, brinquedos, automóveis, aviões, barcos, medicamentos, perfumaria, água e etc. Os minérios podem ser classificados como metálicos, não metálicos e energéticos. Leia atentamente a tabela a seguir. Então, ó, nós temos aí nessa tabela, vocês viram aí a quantidade de bens, né? Isso aí é só um pouquinho, tá? Dos bens que a gente usa, que são aí extraídos dos minérios, tá bom? São transformados a partir de minérios. Aí a gente tem aí uma tabela mostrando a classificação dos principais recursos minerais segundo o uso. Aí a gente tem em cima a parte de minerais metálicos e embaixo a parte de minerais não metálicos. Aí os metálicos, ó, dividido em ferrosos e não ferrosos. A gente tem as ferroligas, que no caso são o ferro, o manganês, o cromo, o molibdênio, o níquel e o vanádio. Aí a gente tem os não ferrosos, que são os básicos, divididos em básicos, leves, preciosos e raros. Os básicos são cobre, chumbo, zinco e estanho. E os leves, alumínio, magnésio, titânio e berílio. E os preciosos, ouro, prata e platina. E os raros, o berílio, o césio e o lítio. Aí, ó, os não metálicos, tá, gente? Eles são divididos aí, ó. No caso, nessa tabela tem apenas alguns, né? Construção, os que a gente usa na construção, que são areia, cascalho, rochas industriais e brita. O de indústria química, que é o enxofre, a fluorita, sais, pinta e cromita. Fertilizantes, fosfatos, potássio e nitrato.
cimento, calcário, argila e gipsita, cerâmica, argilas, feldspato e sílica, refratários, cromita, magnesita, argila e sílica, abrasivos, corindon, diamante, granada, amianto e mica, os fundentes, carbonato e fluorita, os pigmentos, barita, ocre e titânio, e os gemas, diamante, rubi e turmalina, que no caso são os mais valiosos, né? Então, ó, os minerais metálicos, né, são aqueles que apresentam metal em sua estrutura, por exemplo, o cobre, a bauxita e o ferro. Então, gente, os minerais metálicos, ele tem uma importância muito grande na indústria, tá? Eles são também estratégicos no mercado mundial, porque no caso, como os minerais metálicos, eles são muito usados, né, principalmente aí o ferro, né, que tem um uso imenso. A gente também tem o ouro, que tem um valor muito grande, muito significativo, certo? Então, os minerais metálicos, eles são muito usados aí na indústria, principalmente na siderurgia, tá? As siderúrgicas e as metalúrgicas, no caso, fundem aí esses metais, né? E eles são utilizados também aí na questão do setor energético, na produção de fios e cabos condutores, né, que a gente utiliza na energia. Eles também são usados no transporte, fazendo mesmo a estrutura aí de automóveis, de navios, de aviões, de trens. São usados também na construção civil, quando a gente utiliza na armação de obras, na armação aí dos edifícios, certo? Então, os minerais metálicos, eles são também muito comercializados, né? Por exemplo, a gente tem alguns países que se destacam na produção de minérios específicos. Vamos supor, o Chile, por exemplo. O Chile, ele se destaca aí na produção de cobre. O Peru se destaca aí na produção de ouro e de prata. O Canadá na produção de urânio, né? Então, entre os maiores produtores mundiais, de minerais metálicos estão aí a China, o Brasil, a Austrália, a Índia e a Rússia, tá? Então, são os principais produtores aí de minerais metálicos, ok? Então, ó, o Brasil se destaca muito na produção de ferro, né? Em segundo lugar, ele fica em segundo lugar no ranking mundial. Na produção de bauxita, ele fica em terceiro lugar, tá? E na produção aí de manganês, ele fica em quinto lugar. Então, nossa produção, né, ela é muito elevada aí na questão de minérios, devido a essa nossa grande extensão, tá, gente? Aí aqui, ó, continuando a leitura, os minerais não metálicos são aqueles que não apresentam metal em sua estrutura, entre os quais podemos citar o sal-gema e o calcário. Esses minérios também podem ser chamados de minérios não energéticos, pois não se extrai deles energia. Então, os minerais metálicos, não metálicos, gente, eles são muito importantes também. Só que acontece o seguinte, eles não têm aí, eles não são utilizados na produção energética e eles são mais utilizados aí na questão da produção para a construção civil, né? Como a gente já viu, calcário, argila, areia, brita, etc. Eles também estão utilizados na questão de fertilizantes, né? Como os fosfatos, o enxofre, o nitrato. São utilizados também na alimentar sal marinho, né? Tem muita gente que agora está utilizando aí o sal rosa, que é um minério mesmo, aí não metálico, tá? Mineral não metálico. Aí a gente tem aí pedras preciosas, né? Como o diamante, que todo mundo sabe que tem um valor exorbitante. A gente tem aí o rubi, a safira, que também são pedras muito caras, né? Topázio, esmeralda, certo? Então, as pedras preciosas também são minerais não metálicos. E a gente tem aqui no Brasil alguns minerais não metálicos que são extraídos, como o caulim, a grafita, o talco, tá? Esses minerais aí que a gente utiliza aqui no Brasil, ok? Então, pessoal, ó, quando a gente fala de minerais, né, a gente tem que lembrar da questão aí da produção mesmo, né, e questão aí de economia.
Então, os minerais, quanto mais minérios você tem, né, maior, no caso, será a sua economia. Só que acontece o seguinte, lá no continente africano, a gente tem uma grande extração, né, de ouro, de diamantes. Tanto é que a gente tem aquele filme, né, Diamantes de Sangue, que é um filme de, acredito que é de 2006, né, que foi com Leonardo DiCaprio, e ele mostra muito bem essa extração aí dos diamantes, e chama de diamantes de sangue, né, devido ao grande processo aí também de escravidão, nas minas e tudo mais. Então, o continente africano é um continente muito rico, né, em questão de minérios, tá? Só que aí por que que os países eles não são desenvolvidos? Por causa da questão da exploração, certo? Então há uma desigualdade social muito grande, porque não há uma boa distribuição e eles também foram por muito tempo explorados, ok? Então há também essa questão aí voltada para questão de gestão mesmo, certo? Então, ó, continuando aí na página 540, temos aí, ó. Podemos ainda encontrar na natureza os minérios energéticos, ou seja, aqueles que apresentam em sua estrutura matéria orgânica fóssil. Nesse grupo, temos o petróleo, o gás natural e o carvão mineral, que no caso, gente, são os combustíveis fósseis, né? Que a gente também chama de minérios energéticos, tá? Exploraremos mais os minerais metálicos e não metálicos, que são os minérios energéticos, adiante. Os minérios metálicos representam uma parcela significativa do comércio mundial entre os países. Os maiores produtores e consumidores de minérios metálicos do mundo são Rússia, Canadá, China, Estados Unidos, Brasil, Índia, Ucrânia e Austrália. Entre os minérios metálicos mais comercializados no mundo, temos o ferro, a bauxita, que no caso é de onde a gente extrai o alumínio, certo, gente? Então, ó, a gente vai ter aí, no caso, vários minérios, né, que são extraídos, e no ranking mundial mesmo, tá aí a produção de bauxita, de ferro, de ouro, de níquel e de manganês. Então, a China, a Austrália, os Estados Unidos, eles se destacam muito, né, na produção aí desses minérios, né, o Brasil também, o Canadá, tá? A Índia. Então, eles são destaque aí no ranking mundial desses minérios. Aí a gente tem no mapa, né, mostrando aí os recursos minerais metálicos. Aí os locais, ó, pela localização e através da legenda você consegue observar onde a gente encontra cobre, ferro, estanho, chumbo, zinco, tungstênio, alumínio e ouro, tá? Continuando, ó, segundo o levantamento de 2015 do Departamento Nacional de Produção Mineral do Ministério de Minas e Energia, as reservas mundiais de minério de ferro são da ordem de 190 bilhões de toneladas e as reservas brasileiras representam 11,9% das reservas mundiais. Veja a tabela a seguir com os dados de produção de ferro no mundo. Então, ó, nós temos aí o Brasil, né? As reservas do Brasil chegam aí a 22 mil toneladas, tá? Aí a gente vai ter aí, no caso, isso em 2014, tá, gente? Aí a gente tem aí uma porcentagem de 12,8, ok? Na produção aí de toneladas de ferro no Brasil. Aí, essas reservas, no caso, são dados aí de 2015. Gente, aqui no Brasil, a gente extrai o ferro, no caso, lá no quadrilátero ferrífero, tá? Que fica lá em Minas Gerais. A gente também extrai ele na Serra dos Carajás, que fica lá no Pará. E também no maciço do Urucum, que fica no Mato Grosso do Sul, tá? Então, o ferro ele é muito extraído nesses três locais aqui no Brasil, que é onde a gente tem mesmo os embasamentos cristalinos, certo? Então, a gente tem no Brasil uma grande quantidade de minerais metálicos por causa de processos vulcânicos antigos que a gente teve aqui no nosso país, né? E do derramamento basáltico, que no caso é esse derramamento mesmo aí é, do magma, né? Que no caso essa lava resfriada aí forma essas rochas
basálticas, tá? Então, o processo de erosão também fez com que a gente acelerasse esse processo de sedimentação e a gente também apresenta aí alguns combustíveis fósseis, tá certo? Então, ó, continuando. Nós temos aí as reservas mundiais de bauxita somam 28,1 bilhões de toneladas. E as principais reservas se localizam na Guiné, na África, e na Austrália, que fica na Oceania, com 7,4 bilhões e 6,5 bilhões de toneladas, respectivamente, segundo os dados de 2015 do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Então, gente, ó, a bauxita, né, aqui no Brasil, a bauxita é de onde a gente extrai o alumínio, tá, gente? Aqui no Brasil a gente encontra ela em Oriximiná, que fica no Pará, e também Poço de Caldas, que fica em Minas Gerais, tá? Então a bauxita também é um mineral muito importante economicamente para o nosso país. Aí temos aqui, o Brasil detém o terceiro lugar com 2,6 bilhões de toneladas, reserva concentrada na região amazônica, seguido pela Jamaica com 2 bilhões de toneladas e pela Indonésia com 1 bilhão. Então, em produção aí de bauxita, né, nós temos aí o terceiro lugar no ranking mundial. Temos outro mapa mundi aí, ó, gente, mostrando a produção de bauxita, né? Vocês estão vendo aí que a Austrália, ó, tá disparado em primeiro lugar, né? Aí depois nós vamos ter aí Guiné na África, certo? E depois a gente vai ter aí o Brasil, ok? Aí a produção de bauxita, né? No caso, a gente vai ter aí a extração aí do alumínio. A China, gente, ó, a China, a Indonésia também tá em, ó, posição de destaque, certo? Aí vamos continuar aqui, ó, os minérios metálicos no Brasil. Diz assim: é a antiguidade geológica do território brasileiro associada aos diferentes tipos de rochas e terrenos, o que confere ao país grande riqueza mineral no Brasil. No Brasil, a concentração de minérios de interesse econômico está localizada em áreas geológicas de escudos cristalinos e de bacias sedimentares, que a gente já viu nessas essas estruturas geológicas ainda nesse módulo, tá? Nesse módulo 2 de vocês. O crescimento socioeconômico implica um maior consumo de recursos minerais e torna importante garantir a disponibilidade necessária de recursos demandados pela sociedade. Existe, portanto, relação direta entre desenvolvimento econômico, qualidade de vida e consumo de recursos minerais. A mineração é reconhecida internacionalmente como uma atividade alavancadora do desenvolvimento, com grande participação na geração de recursos financeiros e no desenvolvimento econômico de muitas das principais nações. A distribuição geográfica das jazidas é muito irregular, gente. Por que irregular? Porque a gente encontra nessas jazidas onde tem escudos cristalinos, né? Principalmente. Onde tem bacias sedimentares, a gente encontra aí combustíveis fósseis e alguns outros minérios. Então, a gente encontra mais ali na região norte e também na região sudeste, certo? É onde a gente encontra aí as maiores jazidas aqui no nosso país. Aqui continuando, ó. No entanto, a exploração é amplamente dominada pelas empresas multinacionais, que geralmente exercem monopólio nesse setor, principalmente nos países subdesenvolvidos, que acabam fornecendo os produtos a preços baixos. Isso acaba resultando não só no esgotamento progressivo das jazidas, mas também na subordinação do país ao capital estrangeiro detentor do monopólio. Foi isso que eu falei para vocês agora há pouco. Lá na África, devido a essa grande exploração, né, dessas empresas multinacionais de países desenvolvidos que realmente querem dos países subdesenvolvidos apenas a matéria-prima e também a questão de mão de obra barata, né? Então acaba tendo esse esgotamento aí das jazidas, tá? E o país, no caso, continua sendo um país subdesenvolvido, continua aí na pobreza devido a essa exploração. Aí aqui, ó, continuando, falando aí sobre a Vale. A Vale do Rio Doce, né, que agora a gente chama apenas de Vale,
Foi criada em 1942 e controla a extração de minérios metálicos no Brasil. Em 1997, a empresa foi privatizada, tornando-se a Vale S.A. Sua compra foi liderada pela Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, né, de Minas Gerais, que adquiriu 42% das ações do Estado. Ao longo de sua história, a Vale expandiu sua atuação do Sudeste para as regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte, diversificando a gama de produtos minerais e consolidando a prestação de serviços logísticos no Brasil e em outros países. Então, ó, essa questão aí da mineração no Sudeste, a gente não pode esquecer, né, dos acidentes que nós tivemos nos desastres ambientais, né, lá em Mariana e também lá em Brumadinho, né? Foram acidentes aí que ficaram realmente sofreram um grande impacto ambiental aí na questão dos rios e também aí na questão dos solos, né? Que foram danificados aí por esses desastres, tá certo? Aí aqui continuando diz assim: para explorar uma província mineral, área de reserva mineral, as empresas mineradoras dependem de autorização especial fornecida pelo DNPM, que pode suspendê-la a qualquer momento em nome dos interesses econômicos nacionais. Então, pessoal, ó, quando a gente fala aí realmente de minérios, a gente tem que se preocupar aí com a questão também dos impactos, tá? Os impactos ambientais que, no caso, a gente pode ter, né, em razão aí desse mau uso, ou então também aí dessa questão de acidentes que a gente pode ter aí nas mineradoras, tá certo? Fora a questão das jazidas, né, que muitas vezes a gente tem mortes em jazidas nessa exploração aí dos minérios, principalmente em áreas aí subterrâneas, ok? Aí essa questão dos impactos a gente vai ver ainda nessa unidade, só que em outra aula, certo? Aí, gente, ó, na página 542 nós temos aí um mapa mostrando as áreas de exploração de minérios metálicos aqui no Brasil. E na legenda aí do lado tem dizendo os minérios que a gente consegue extrair aqui, né? O cobre, o cromo, o diamante, o estanho, o ferro e assim por diante. E aqui nós vamos ver algumas áreas, tá? Que a gente vai ter aí a extração mesmo de minério. Ó, a primeira é o quadrilátero ferrífero, ou quadrilátero central, que fica lá em Minas Gerais, que foi o que eu falei para vocês agora há pouco, que é onde a gente encontra a maior quantidade aí de reservas de ferro aqui no nosso país, tá? Aí abrange uma área de 7.000 quilômetros quadrados, delimitada pelos municípios de Belo Horizonte, Santa Bárbara, Mariana e Congonhas. Sua produção de minério de ferro, manganês e bauxita destina-se ao mercado interno, grandes siderúrgicas do Sudeste, e também ao mercado externo, correspondendo a cerca de 50% de sua produção. E é escoada por dois eixos, pela Estrada de Ferro Central do Brasil, até o porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e pela Estrada de Ferro Vitória-Minas até os portos de Vitória e Tubarão. Aí, gente, ó, temos uma imagem aí mostrando as áreas, né, de escoamento até chegar nos portos, tá? E no caso aí, como a gente tem, ó, 50% da produção é para o mercado externo, né? E 50% é para o mercado interno, ok? Então, o quadrilátero ferrífero, lá em Minas Gerais, ele é uma área muito importante nessa extração mesmo aí de minérios, principalmente o ferro, a bauxita, certo? Aí aqui, ó, temos o maciço do Urucum, que também é outro ponto muito importante na extração de ferro. O maciço do Urucum, gente, tanto na produção de ferro como também de manganês, né? Fica lá no Mato Grosso do Sul. É aqui, ó, localizado nas proximidades de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, concentra a extração de minérios de ferro e manganês. A distância dos centros consumidores, além da carência de estruturas de meios de transporte, torna essa jazida uma área de pequena produção. Parte de sua produção é escoada pelo Rio Paraguai para atender às demandas econômicas dos países do Mercado Comum do Sul, no caso do Mercosul, né? Aí temos aí uma imagem, né, mostrando aí a questão do escoamento também, realizado lá no Maciço do Urucum.
Aí temos aqui a Serra dos Carajás, ó. Grande província mineralógica de milhões de toneladas de minério de ferro de alto teor associado a outros minérios, como o manganês e a bauxita. A atividade mineralógica foi implantada pelo projeto Grande Carajás do governo federal nas décadas de 1970 e 1980, que além da extração mineral, tinha por finalidade implantar a infraestrutura básica e desenvolver a região norte do país. Contou com a construção de um corredor de exportação e com a implantação da Estrada de Ferro Carajás, que tem aí 890 quilômetros, tá? De Paraupebas, no Pará, até o Porto, aliás, até o Porto, Ponta da Madeira ou Itaqui, em São Luís do Maranhão. Aí essas reservas também atendem a tanto as necessidades do mercado interno quanto as demandas do mercado externo. Então, gente, o projeto Grande Carajás, né, é um projeto que é muito utilizado aqui no Brasil para extração mesmo de minérios, a fim de que esses minérios eles abasteçam aí o mercado externo, né, no caso, a exportação. Lá no Grande Carajás a gente consegue encontrar muito a questão das reservas de ferro, né? Que no caso é uma das reservas que é mais extraída lá, tá? Ó, pessoal, a gente vai ter aí, no caso, outros locais, tá? Que não estão sendo citados aí pelo módulo, mas que a gente consegue encontrar outros minérios aqui no nosso país. Como, por exemplo, o níquel, né, que a gente encontra num local chamado Niquelândia, lá em Goiás. A bauxita, que a gente encontra em Oriximiná, no Pará, em Poços de Caldas, em Minas Gerais. A cassiterita, que é de onde a gente extrai o estanho, que é encontrada aí no oeste de Rondônia. O manganês, que a gente encontra aí na Serra do Navio, no Amapá, e no Maciço do Urucum, em Mato Grosso do Sul. O ouro, que a gente encontra no Mato Grosso e também na Serra das Andorinhas, no Pará, tá? E esses minérios são graças a esses processos vulcânicos antigos que eu já havia falado para vocês, certo? Aí os minerais não metálicos a gente consegue encontrar aí, ó, no cinturão carbonífero, na bacia de Campos e também na bacia de Santos, que no caso aí a gente encontra os minerais não metálicos nessas bacias aí sedimentares aqui do nosso país. Aí para a gente encerrar, ó, na página 544, a gente tem aí mais de 90% dessas reservas minerais encontram-se na Amazônia, nas minas de extração das empresas Mineração Rio do Norte, Companhia Vale, Alcoa e Companhia Brasileira de Alumínio. A produção concentra-se em Oriximiná, no Pará, no Vale do Rio Trombetas, onde o minério extraído é beneficiado, no projeto Albras, Alunorte e Alumar, que utilizam a energia da usina hidrelétrica de Tucuruí. Aí a gente tem aí a produção da bauxita, né, no projeto Grande Carajás, e também aí no Vale do Rio Trombetas, certo? Então, ó, na próxima aula a gente vai ver aí sobre essa questão dos impactos ambientais na produção mineral do Brasil. Então, pessoal, bons estudos e até a próxima aula.